eu preciso agradecer a você por estar aqui comigo novamente. Isso me deixa imensamente feliz. Nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho, quero contar para vocês como foi que a papelaria fofa entrou na minha vida. Isso, anos atrás, isso não foi nada que aconteceu assim de uma hora para outra, mas que veio acontecendo aos pouquinhos e ela foi se incorporando à minha vida de uma forma indireta. Eu levei um tempo para entender, né, o que aquilo significava para mim. E vou tentar explicar para vocês da forma mais objetiva possível. Nos vídeos anteriores eu comentei que eu tinha muita dificuldade em me concentrar durante todo o tempo de aula, que eu me dispersava e me dava sono, me dava tédio, então eu dormia na sala de aula. Então eu tinha que estudar muito em casa, porque eu não tinha tido o aproveitamento que eu precisava na sala de aula, então eu tinha que estudar em casa. E aí eu dormia também, porque eu achava que eu tinha que ter silêncio absoluto para estudar. Não conseguia isso durante o dia, eu pensava, então eu vou dormir durante o dia, eu vou dormir cedo, eu vou acordar de madrugada, 3, 4 horas da manhã eu vou acordar, vou sentar na mesa da cozinha e vou estudar. Claro, longe do quarto, porque estudar no quarto, estudar sentado na cama não funciona. Então eu vou sentar na mesa da cozinha e vou estudar. Tudo que eu precisar estudar, vou me focar, silêncio absoluto e vamos lá, para ter o resultado que eu preciso na prova, porque estudava sempre na véspera da prova, um outro erro também, né? Eu só fui entender depois que realmente não era assim que funcionava. Tá, eu dormia, aquele silêncio, o tédio batia novamente, aí me falavam, toma café, toma Coca-Cola, toma café com Coca-Cola, tudo que falavam eu fazia e nada funcionava, nada dava certo. Aos pouquinhos eu fui entendendo, pedindo socorro, né, para mim mesma, o que é que eu posso fazer, me dá uma luz, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação, porque eu quero estudar, eu não quero desistir, e eu não quero ter que ficar o tempo que for sentada na frente de uma folha branca sem saber o que escrever nas provas. Aquilo era horrível. No momento da prova eu sempre pensava, puxa, teria sido muito gostoso se eu tivesse conseguido estudar e se eu soubesse o que colocar aqui agora. Eu queria muito isso. Ok. Comecei a entender que a única forma que eu tinha para ficar acordada, para não sentir tédio, era escrever. Se a professora lá na frente estivesse explicando a matéria e eu estivesse escrevendo tudo, aquilo não me dava tédio. E mais, se eu estivesse escrevendo, utilizando recursos diferentes, cores diferentes, aqui eu vou passar... a professora fez um desenho na lousa, no quadro, então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer no meu caderno também, só que caprichado, eu não vou fazer um rascunho, um rabisco, não, eu vou caprichar, eu vou usar cores, eu vou fazer algo bonito. Meus cadernos eram lindos, começaram a ficar cada vez mais bonitos, o que antes não acontecia, porque antes eu dormia, não prestava atenção nas aulas, eu viajava, os meus cadernos não tinham nada escrito. E depois eu ia estudar em casa de que jeito, se eu não tinha anotado a matéria? Ok, o que eu fiz? Comecei a escrever como uma louca. Nesse momento eu não dormia, eu não sentia tédio, porque se eu dormisse, se eu sentia tédio, eu me perderia, eu não saberia onde a matéria estava, não conseguiria continuar escrevendo, não ia ter nexo e eu ia ficar maluquinha. Aí é que entraram esses itens que mudaram a minha vida para os estudos, que me fizeram começar a sentir prazer por estar ali, prazer pelas matérias. Por quê? Eu me identificava com as minhas anotações, os meus cadernos bonitos. E as minhas amigas também gostavam, minhas amigas, os amigos, eles também gostavam. E como eu já comentei no vídeo anterior, eu ajudava outras pessoas com isso. Porque eu não era a única pessoa que se dispersava durante as aulas. Não, tinha diversas pessoas que se dispersavam também, mas que não tinham ainda encontrado o caminho certo. Essas pessoas também precisavam de material para estudar e também não tinham, porque não tinham anotado. E era isso, inclusive, que gerava até a turma do fundão, sabe? A famosa turma do fundão que ficava bagunçando, não prestava atenção na aula. Por quê? Porque sentiam tédio. Era a mesma coisa. Eu sentava ali na frente, juntinho da professora. Eu era a primeira aluna da frente, diante da mesa da professora ou pertinho da porta de saída. E eu precisava
daquele foco, daquela concentração, mas aí não era só para mim, aí era para ajudar as outras pessoas também, aí era para ajudar os meus amigos também. Eu sabia que depois alguém vinha me pedir meu material emprestado para poder tirar cópia ou para poder copiar à mão mesmo. Eu sabia que isso ia acontecer e eu não queria ter que dizer que, ai, não anotei. Então, meu desejo de ajudar as pessoas, os meus amigos, era tão grande que eu passei a me dedicar cada vez mais a escrever bem, a escrever tudo, a escrever com clareza, colocar as minhas ideias, colocar as explicações no papel, usar cores, usar régua, usar corretivo, porque rabisco nem pensar, eu ia passar assim como, né? Ela é uma pessoa tão organizada e faz um serviço tão sujo, então não. Passei a usar corretivo, régua, canetas coloridas, marca-texto, tudo isso foi melhorando a minha memorização. Tudo isso ia me ajudando, porque na medida que eu ia escrevendo, eu já ia aprendendo. E depois, estudando em casa, curtindo o visual dos meus cadernos, isso também fazia muita diferença para mim. Um outro detalhe, eu não tinha, assim, se a regra era ter cadernos tradicionais, caderno universitário, e aquilo não me empolgava, aquilo não era legal para mim, eu não me identificava, então eu comecei a escrever em folhas sulfite, folhas sem linha, porque aí eu podia fazer as anotações e voltar, fazer tudo do jeitinho que eu quisesse. Então eu escrevia em folhas sulfite, eu desenhava, eu coloria, eu fazia o que fosse preciso para ajudar na minha memorização, eu fazia quadros, e isso me ajudava demais. Isso foi mudando a minha história. Quando eu cheguei na minha pós-graduação, foi a mesma coisa. E aí, na época, nós podíamos usar um notebook na sala de aula. Ah, aí sim, né? Porque aí eu digitava tudo que era dito, quando a aula estava muito rápido, o ritmo estava muito rápido, eu ia para as minhas anotações e tal. E tudo sempre muito colorido, sempre com destaques de palavras, com observações, com mais tudo no capricho. Eu descobri que através dos itens de papelaria, das cores, dos materiais, aquilo me dava prazer, aquilo me dava alegria de trabalhar, de estudar. Então eu descobri que através disso eu podia perfeitamente ir bem na escola, ir bem nos estudos. E foi nessa alegria, nesse bem-estar que eu venci a minha síndrome do pânico, que eu venci as dificuldades que eu tinha de concentração, que eu venci o tédio, que eu venci o sono, porque aí eu já não dormia mais na sala de aula. E eu criei, assim, eu desenvolvi uma alegria de estudar que era minha, que era só minha. Então eu via, dava o sinal, final de aula, todo mundo saía correndo que nem louco, mas eu era a última pessoa a ficar dentro da sala de aula, porque até o último minuto eu estava anotando. Eu estava anotando, eu estava fazendo os meus gráficos, as minhas explicações para que eu lembrasse de tudo aquilo depois. Então olha que genial. Eu era sempre a última pessoa a sair da sala de aula, porque eu ainda ficava guardando meu material, minhas canetas coloridas, os meus acessórios, tudo que eu usava ali, que me fazia, que me dava alegria. E eu tinha um prazer, assim, gigantesco por estudar. Olha como a gente consegue, né, mudando a nossa forma de ver, olha como a gente consegue mudar a nossa realidade, como a gente consegue criar uma realidade nova. Nesse momento a papelaria fofa já fazia parte da minha vida e eu nem sabia. Só que agora, de lá pra cá, já se passaram também muitos e muitos anos. E agora é que despertou em mim esse desejo de compartilhar um pouquinho da minha história de superação e de proporcionar para as pessoas que estão nessa situação, que estão no tédio, proporcionar esse desejo, esse despertar. Porque estudar, a gente vai ter que estudar, sempre, faz parte da vida. Mesmo que seja, você concluiu o seu curso, você concluiu as provas, mas você vai continuar estudando. Você vai ter um trabalho, vai escolher o que você quer fazer, qual vai ser o seu trabalho na vida, qual vai ser a sua área. E você vai ter que estudar para melhorar cada vez mais.
a escola, a faculdade, os cursinhos, os cursos especializados, tudo voltado para uma... Tudo relacionado a diplomas, eu quero dizer, né? Não é só isso que vai te transformar numa pessoa fantástica, numa grande profissional, num grande profissional. Tudo que você fizer, tudo que você aprender durante toda a sua vida vai ser utilizado. Sempre, sempre. Aprendizado é uma coisa que tem que ser prazerosa, tem que estar presente na sua vida. Porque é ele que vai te ajudar a subir degraus. Hoje você estuda, você pensa, nossa, quando eu terminar esse curso eu não quero mais saber de livros na minha frente. Mentira, mentira, porque aí você vai sentir falta e os livros vão voltar para sua vida naturalmente. Os cadernos vão voltar, suas anotações vão voltar para sua vida naturalmente. Só que aí vão voltar de uma forma diferente, porque você escolheu. Você está ali porque você quer, porque você deseja. Espero que esse vídeo também tenha te ajudado bastante. Foi feito com muito amor para você. Me aguarde, logo logo teremos mais novidades. Um grande beijo.